título da mensagem desta noite é Cristo, o revelador de Deus. A escritura que vamos ler se encontra em Mateus, capítulo 11, a partir do versículo 27. Todos encontraram? Podemos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Amém? Amém. Vamos falar com o Senhor. Precioso Deus e querido Pai Celestial, agradecemos por essa maravilhosa escritura que acabamos de ler, onde o teu Cristo disse que é do desejo dele de te revelar para todos nós. E crendo que ele ainda está aqui para te revelar para nós, suplicamos para que tu venhas falar com cada um de nós, nossa igreja que aqui está, através da tua palavra, do teu Santo Espírito, que tu venhas se revelar mais e mais para nós através da tua palavra. E sabemos que a intenção e o teu propósito de se revelar para nós através da tua palavra é para que nós possamos ser perfeitos em Cristo Jesus, para que nós possamos ser apresentados diante de ti como uma nova criatura, uma nova criação, feitura das tuas mãos. E aqui estamos, Senhor, porque sabemos que somos essa tua nova criação. E cremos que tu está conosco ainda para trabalhar conosco, para falar com cada um de nós, para operar em nossas vidas, para mudar, quem sabe, nossos conceitos, nossas opiniões, aquelas coisas, Senhor, que talvez nós trouxemos por nos ter sido legados aos nossos pais e que não é de acordo com a tua palavra, mas é a tua palavra, Senhor, que nos molda, que nos transforma, que cria em nós um inconformismo, para que nós não venhamos nos conformar com este mundo. É a tua palavra que nos instrui, que coloca tudo em ordem, coloca uma igreja em ordem. E é por isso que estamos te pedindo agora, Senhor, fala conosco através da revelação da tua palavra. E crendo que tu nos abençoará e nos ajudará nisto, nós te damos graças no nome maravilhoso do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Sublime graça do Senhor, que há um infeliz salvou, eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Amém, Senhor. Graças a Deus. Podeis tomar vossos assentos. Bom, meus queridos, aqui o Senhor Jesus Cristo disse que ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. Ou seja, Cristo aqui está se apresentando para nós como o revelador de Deus. Amém. Não há outra maneira de conhecermos Deus, de termos a revelação de Deus, a não ser por intermédio unicamente do Senhor Jesus Cristo. Então, conhecer o Pai é também sinônimo de sabedoria, que só vem, obviamente, por meio da revelação. Você não vai conhecer Deus por meio de estudos, por meio de seminários, por meio de teologias. Este é o conhecimento humano. Agora, existe sim um ensino, existe uma doutrina que não é do homem, não é deste mundo. É uma doutrina que vem de Deus, que vem do alto, que é a sua palavra. Mas este conhecimento, esta doutrina, não te torna soberbo, não te torna arrogante, inchado como um sapo. Não. Essa doutrina, este conhecimento, te torna cada vez mais humilde, mais simples. E de acordo com a tradição da sabedoria judaica, o sábio não é aquele que é o entendido aos seus próprios olhos pelo seu grande conhecimento. De acordo com as Escrituras, ou com a tradição judaica, como lhe disse, o sábio é aquele que se rende a si mesmo, que sacrifica a si mesmo. Não é aquele que é sábio aos seus próprios olhos, mas aquele que é simples, aquele que é humilde. Como que nós encontramos lá em Jó 28, 28. Eis que o temor do Senhor é a sabedoria,
E o apartar-se do mal é entendimento. Então, aos simples é que Deus se revela. Aos simples e humildes que Deus concede sabedoria. Também lá no Salmo 111, verso 10, diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que cumprem os seus mandamentos. O seu louvor permanece para sempre. Então Cristo disse que Ele é o revelador de Deus. E Ele diz que revela a Deus, revela ao seu Pai para aquele Ele quiser. Então, quando Ele diz, eu revelo, Ele está dizendo, eu concedo sabedoria. Mas essa sabedoria, Ele disse, eu concedo para aqueles a quem eu quiser. Não cabe a você querer, desejar, Senhor, eu quero. Depende do Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é o revelador, ninguém mais. Não há outro meio, não há outra maneira de você conhecer Deus, senão através do Cristo, o revelador. Esse é o tema desta noite. Então, no papel de revelador de Deus, Jesus ele assumiu a posição muitas vezes atribuída lá na tradição judaica, a chamada sabedoria divina. E Jesus, ele assumiu essa posição muitas vezes atribuída essa tradição judaica da sabedoria. Talvez seja por isso que lá no livro de Provérbios, o Filho unigênito de Deus, gerado por Deus antes da criação do mundo, é chamado ali nesse livro de sabedoria. Nós sabemos que aquela sabedoria mencionada ali, quem é? É Jesus. Amém? É uma referência a Cristo. Por que o Filho ali foi chamado de sabedoria? Talvez justamente pela capacidade que o Filho tem de conceder sabedoria por ele ser o revelador de Deus. Quando ele revela Deus para você, você se torna sábio. Amém. Não por um instrumento de estudo da tua parte, elucubrações, mas por parte de Cristo, porque Ele é a sabedoria, e Ele te torna sábio quando Ele se revela, ou antes, quando Ele revela Deus, o seu Pai, para nós. Então, ali Cristo ele estava dizendo, eu sou o revelador do Pai. Eu sou a sabedoria. Cristo, na verdade, ele foi a personificação da sabedoria. Eu quero ler para você essa escritura que eu estou mencionando de Provérbios, está lá no capítulo 8, no versículos 12 a 13, diz assim, eu, a sabedoria, quem é essa sabedoria? Você já sabe, acabei de dizer. Quem é essa sabedoria? Jesus, o Filho unigênito de Deus. Então é Jesus que está falando aqui, o Filho pré-existente. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho conhecimento dos conselhos. O temor do Senhor é odiar o mal. A soberba e a arrogância, o mau caminho e a boca perversa eu odeio. Aí, lá a partir do versículo 22, Cristo vai falar um pouco mais sobre si mesmo. Quando Deus o gerou lá no princípio. O Senhor me possuiu no princípio de seus caminhos, desde então. E antes de suas obras, desde a eternidade, fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra, ou seja, antes da criação, antes de Deus criar qualquer coisa, o Filho ali estava dizendo, eu já existia. Amém. Está tratando aqui da pré-existência do Filho de Deus. Amém. Quando ainda não havia abismos, fui gerada. Quando ainda não havia fontes carregadas de águas, antes que os montes se houvessem assentado, antes dos outeiros, eu fui gerada. Eu não sei se algumas traduções da Septuaginta, eu creio que talvez seja nessa tradução da Septuaginta, que houve uma ocasião que se traduziu aqui, eu fui criada. E talvez baseado numa tradução errônea assim, que aquele Ário havia então sugerido que, sabendo que Cristo não era Deus, ele extrapolou um pouco, talvez baseado nessa escritura, nessa tradução, e disse que Cristo era uma criação, o Filho era uma criação. Eu não sei se é a tradução da Septuaginta, mas houve uma tradução que este homem usou para dizer que o Filho era uma criação. E parece que até no nosso vernáculo para o português, há algumas Bíblias que traduziram assim, eu fui criada. E é errado. Pelo menos essa tradução aqui que eu estou usando diz, eu fui gerada. Ou seja,
Jesus, ele não foi criado do nada como uma criação qualquer, mas ele foi gerado de Deus, da substância de Deus. Essa é a tradução correta. Então, eu só estou mencionando isso porque essa tradução da Septuaginta era a tradução que a maioria dos pais ali, apostólicos, apologistas, utilizavam. Inclusive, bons homens de Deus, bem intencionados, falaram algumas coisas não muito bem, falaram algumas coisas não muito apropriadas, talvez por causa dessa tradução. Em algumas passagens da Septuaginta, a tradução não estava boa. E eles pegavam alguns termos ali que não estavam bem traduzidos e formulavam ali uma doutrina, um ensino em cima daquilo. Eles eram bem intencionados, a culpa não era deles, a culpa é que eles não estavam com uma boa tradução em suas mãos. Amém? O próprio Mambrano também foi vítima disso. Ele tinha lá a tradução do Rei Tiago em inglês e algumas coisas ali não estavam bem traduzidas. Como, por exemplo, aquela passagem que diz, grande é o mistério... Não é isso? Como é que é? Alguém me ajuda aqui? Agora esqueci. Grande é o mistério da piedade. É isso? Deus foi manifestado em carne. Isso é uma tradução errada. E hoje até os próprios trinitários reconhecem que é uma tradução errada. Porque já se descobriu que esse texto foi manipulado. O texto grego antigo lá dizia, aquele que foi manifestado em carne. A palavra que estava lá era ro, mas um escriba mudou ro para teu. Aí ficou Deus manifestado. E na tradução que o Mambrano tinha em mãos, estava lá, Deus manifestado em carne. Então o Mambrano até usava essa escritura para dizer, olha, Deus se fez carne lá na manjedoura. E não é verdade. Quem se fez carne na manjedoura foi o seu filho. E é disso que se trata lá em 1 Timóteo. Então o próprio Mambrano foi vítima de traduções equivocadas. Ele não deu conta de ver todos os problemas, embora admitisse. Há erros na tradução da King James. Ele dizia isto. Então havia alguns erros de tradução da Septuaginta. Talvez, eu não fiz estudo aqui para ver, mas é provável que na Septuaginta estava lá, eu fui criado, aí se baseou essa teoria falsa de Ário, que diz que Jesus era uma criação de Deus. E é errado. Jesus não foi uma criação. Ok, continuando aqui. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Ou seja, Deus estava ali usando o seu Filho para criar todas as coisas. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens acima, quando fortificava as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu termo para que as águas não transpassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, eu era o seu arquiteto. O que é isso? Jesus ali, a sabedoria, o revelador de Deus, era o agente da criação de Deus. Deus estava usando o seu Filho para criar todas as coisas. Deus tinha o seu plano, seu croquis, seu projeto, e usou o seu Filho como arquiteto, como um engenheiro, amém? Como um pedreiro, para fazer a obra da criação. Quem é o Criador é Deus. Ele tem o poder criador, mas ele criou através do seu arquiteto, aqui da sua sabedoria. Era cada dia as suas delícias, alegrando-me perante ele em todo o tempo. Amém. Eu, há anos atrás, escrevi um pequeno livro chamado A Pré-existência do Filho de Deus, e eu dissequei, eu esmiucei essa escritura aqui, e naquela obra eu lembro que eu comentei que essa passagem onde se lê, alegrando-me perante ele em todo o tempo, no hebraico lá, a palavra que está ali também poderia ser traduzida por brincar. E lembra quando uma banda disse que o Filho de Deus era como uma luz, como uma criança brincando diante da porta do Pai? Ele tinha escritura para isto. Então, aqui no hebraico, o que a sabedoria está dizendo é, eu estava aqui como brincando diante do Pai, alegrando-me, brincando. Então, o Umbanda era bíblico, sim ou não, meus irmãos? Então, é do Filho que está falando aqui. Isso aqui é um terror para os unicistas, porque eles dizem que o Filho não tem pré-existência. Eu nunca esqueço que eu vi um grande expoente de um galinheiro unicista dizendo é errado dizer que o Filho tem uma pré-existência. Ele deveria pegar a Bíblia e jogar no lixo, porque ele não crê na Bíblia. Porque era assim, eu não estou inventando nada, o Umbanda ensinava assim, interpretava assim, os primeiros pais da igreja, os pais apostólicos, os pais apologistas ensinavam, usavam Provérbios 8 para dizer, ali havia um filho gerado do seio do pai, que Deus usou como seu arquiteto. E o Umbanda depois vem e complementa, era como uma criança brincando, ele inventou alguma coisa? Não, está aqui. Como eu te disse, no hebraico está aqui. Ele está dizendo isso, eu estava ali brincando com o pai, me divertindo diante dele, né, como uma criança brincando.
Foi o Filho quem disse isso. Mombrano não inventou nada. Mombrano era bíblico. Eu vou ser sincero para você, eu até creio que o Mombrano não conhecia essa tradução. Eu descobri depois, fazendo minhas pesquisas. Mas isso só serve para mostrar para você que o Mombrano era bíblico. Ele foi guiado, inspirado por Deus, vindicado por Deus, para nos trazer esta mensagem. Amém. Uma mensagem vindicada. Então aqui é isso que Cristo está dizendo para nós. Eu sou a sabedoria, eu estava lá com o Pai, eu fui usado pelo Pai, eu estava lá e conheci todas as coisas porque o Pai me revelou. E eu sou sabedoria porque eu estou aqui para te dar sabedoria, eu estou aqui para te revelar o Pai. E eu revelo para quem eu quiser. E você só vai ter revelação do Pai, você só vai ter uma mente sábia através de mim, porque somente eu posso te revelar e ninguém mais. Amém? Veja que o próprio apóstolo Paulo disse que Jesus Cristo ele foi feito sabedoria de Deus. Lembra quando ele disse isso? Isso porque é por meio do seu Filho unigênito que nós obtemos a sabedoria, ou seja, a revelação de Deus. 1 Coríntios 1,30, mas vós sois dele em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria. Aham! Paulo aqui está reconhecendo que a sabedoria de Provérbios 8, quem é? É o Filho. Deus fez o seu Filho sabedoria. Por quê? Porque ele é o revelador de Deus. Que mais que Deus fez o seu Filho? Fez justiça. Por que nisso? Porque em Cristo somos justificados. Somos inocentados dos nossos pecados. Que mais que Deus fez o seu Filho? E santificação. Por que isso? Porque com Cristo vivendo em nós somos santos diante de Deus. Não por nossas próprias obras, mas porque Ele, o Espírito dele, nos torna santos. E também por meio do seu Filho nos fez o quê? Redenção. Por que isso? Porque Cristo é o mediador de uma nova aliança. Porque por meio de Cristo, Ele nos concedeu a salvação. Amém, meus irmãos? Diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Deus, Ele propôs se revelar até nós por meio do seu Filho. Assim disse o apóstolo Paulo, Efésios 1, 8 a 9, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos, ou seja, revelando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Então aqui Paulo está dizendo, resumindo, Deus nos concedeu sabedoria por meio da sua sabedoria, que é Cristo, revelando para nós a Deus, seus mistérios. O autor da carta aos Hebreus, que nós não sabemos quem foi, uma coisa é certa, não foi Paulo. Ah, mas eu tenho sermões de Mombrano que diz que foi Paulo, irmão de João, mas não foi Paulo, era uma opinião de Mombrano, ele tinha direito a ter as suas opiniões. Mas não foi Paulo, definitivamente não foi Paulo. Ninguém sabe quem escreveu. Lutero pensava que podia ser Apolo. Eu já ouvi todo tipo de teoria, eu vi algum recentemente dizendo que podia ser Timóteo. Não sei, pode ser, eu não sei quem foi. Mas uma coisa é certa, quem usou o autor para escrever essa carta foi o Espírito Santo. Ele é o verdadeiro autor, que é o que nos importa. Não olhamos muito para vasos, olhamos para o Deus que usa os vasos. Então, seja quem for o autor de Hebreus, ele disse que Deus antes se revelou através de profetas, não foi? No Antigo Testamento. E ali nos últimos dias, Deus se revelou por meio de quem? Do seu Filho Jesus Cristo. Hebreus 1:1. Havendo Deus antigamente falado, ou seja, se revelado, muitas vezes e de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, ou seja, Deus se revelava através dos profetas. Por que isso? Porque os profetas eram Deus feito carne. Em uma medida. Eles tinham uma medida de unção para aquele seu tempo. Eles tinham uma medida da palavra que foi dada a eles. Então, inspirados, movidos e ungidos por Deus, eles traziam ao povo, para Israel, a palavra e a revelação de Deus. Então, Deus falou, Deus se revelou através de homens feito carne. Deus feito carne, melhor, na pessoa dos seus profetas. Mas agora vai dizer, a nós falou-nos, ou seja, se revelou para nós, nos últimos dias, pelo Filho. Mas veja, ele não se revelou pelo Filho da mesma maneira como se revelou por meio dos profetas. Porque os profetas, eles eram, como eu disse, Deus feito carne, mas o Filho foi muito mais do que isso. O Cristo revelou Deus para nós porque na sua própria natureza ele era já Deus feito carne. Os profetas não eram isto. Os profetas não eram Deus revelado em carne, por meio da sua natureza, porque eles eram nascidos em pecado. O Filho de Deus não nasceu em pecado. Ele foi gerado, como eu disse para você, da própria substância de Deus.
a sua própria natureza era a natureza divina de Deus. Então Cristo, ele era a personificação de Deus, da sua sabedoria, ele era o representante de Deus. Então, o próprio escritor de Hebreus disse que ele é o resplendor, este filho era o resplendor da glória de Deus. A expressão exata do seu ser, nos termos gregos lá, é o caráter de sua upostasis. Isso nenhum profeta jamais foi capaz de ser. Nenhum profeta foi o resplendor da glória de Deus. Nenhum profeta foi, por mais ungido que fosse, o caráter, a expressão exata do ser de Deus. Somente Jesus Cristo foi a expressão exata de Deus. O que quer dizer isso? Tocando aqui em miúdos para você entender. Ele era uma cópia perfeita de Deus. Então, quando você via a Cristo, você via o próprio Deus ali. Tanto que ele disse, quem vê a mim, vê o Pai. Lembra que Tomé perguntou, pediu ao Senhor Jesus, Senhor Jesus, mostra-nos o Pai, nos basta. Ele disse, há tanto tempo eu estou convosco. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê Deus. E Tomé aprendeu a sua lição, porque quando Cristo ressuscitou, ele reconheceu que era Cristo ressuscitado e disse, meu Senhor e meu Deus. Porque ele reconheceu que ele era Deus feito carne, ou Deus visível para o seu povo. Mas ele não estava fazendo de Jesus o próprio Deus, mas ele era a personificação de Deus. Ele era o resplendor da glória de Deus. Um caráter, um produto do hipostasis, do ser, da pessoa, da substância de Deus. Então, meus irmãos, a menos que o verbo de Deus tivesse se revelado a nós em carne, nós jamais teríamos o tipo de conhecimento e de comunhão que nós possuímos hoje com Deus. Embora Deus tivesse falado, como eu disse, por meio dos profetas, Cristo é de fato o único revelador de nosso Deus e nosso Pai. Somente através de Jesus Cristo que você tem a revelação de Deus. Amém. E agora eu vou aqui para alguns apontamentos de Irineu, no seu livro Irineu contra as heresias. Se eu anotei correto aqui, está no livro 5, no capítulo 1. Aqui Irineu vai dizer o seguinte: de nenhuma outra maneira poderíamos ter aprendido as coisas de Deus, a menos que nosso mestre, existindo como verbo, fosse feito homem. Então Irineu está dizendo, não teríamos menor possibilidade de conhecer Deus, a menos que o seu Filho viesse até nós feito carne. Mas Deus não fez isso através dos profetas? O irmão mesmo disse para nós aqui que os profetas eram Deus feito carne, mas não como o Filho foi. Ele foi o resplendor da glória de Deus. Muito diferente. Amém? Amém. Pois nenhum outro ser tinha o poder de nos revelar as coisas concernentes ao Pai, exceto o seu próprio verbo. Por que isso? Porque ele foi a personificação de Deus. Nenhum profeta, nenhum mensageiro de uma era da igreja, ou seja, quem quer que fosse, jamais poderia fazer isso, meus irmãos. Ninguém jamais poderia substituir o Filho de Deus nisso, de nos revelar Deus. Somente o Filho poderia. Nenhum profeta jamais poderia fazer o que somente Jesus poderia fazer. E ninguém rouba esta glória que Deus deu para o seu Filho. Aprove Deus dar ao seu Filho o direito de revelar a Ele para nós. E de uma outra maneira você vai conseguir ter essa revelação. Ah, mas Deus não usou a Umbanda para revelar a palavra para nós? Sim, mas da mesma maneira como usou os outros profetas. Porque ele tinha, como disse o Umbanda, uma medida da unção. Ele não tinha toda a unção como Cristo tinha. E o Umbanda foi nascido em pecado como os demais profetas. Este filho não. Ele foi gerado da substância de Deus. Resplendor da glória de Deus. William Branham não foi o resplendor da glória de Deus. Sinto muito, não foi. William Branham foi o caráter de sua hipostasis, nem ele, nem Moisés, nem Isaías, nem Jeremias, somente o Filho de Deus. E é por isso que somente o Filho de Deus, isso está dizendo aqui Irineu para nós, poderia revelar Deus para a igreja. Amém. Ninguém rouba isso do Filho de Deus. Estou aqui interpretando o Irineu para você entender, mas ele vai continuar aqui. Porque quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Romanos 11:34. Novamente, não poderíamos aprender de nenhuma outra forma sequer, senão pelo nosso Mestre, vendo e ouvindo a Ele, a sua voz com os nossos próprios ouvidos,
que por isso, tendo nos tornado imitadores de suas obras, bem como praticantes de suas palavras, assim podemos ter comunhão com ele, recebendo o crescimento daquele que é perfeito e também de quem é antes de tudo. Maravilhoso. Então, como disse o Mombrana, o Verbo, ele não veio até nós para nos revelar dois deuses, ou a si mesmo como Deus, mas ele veio para revelar a nós o único Deus. Assim disse o próprio Mombrana. Isso está lá no livro das Eras, se eu notei correto aqui, a página 300. O Novo Testamento não revela um outro Deus. É uma revelação adicional do único e mesmo Deus. Cristo não desceu para nos dar a conhecer a si mesmo. Ele não veio para revelar o Filho. Ele veio para revelar e dar a conhecer o Pai. Não foi isso que ele disse? Ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, a quem o Filho quiser revelar. E foi isso que ele veio fazer. E eu vou dizer mais, é isso que o Filho continua fazendo até hoje. Qualquer revelação que você tem do Pai, não é por meio de um ministério, de um pastor, de um profeta, de um mensageiro, de filho de profeta, não. Somente o próprio Cristo que está aqui conosco é quem continua revelando o Pai para mim e para você. Graças a Deus. E você sabe, como disse o Mombrana, o Filho é o revelador do Pai. Então veja, meus irmãos, alguns costumam tratar o William Branham como se fosse o próprio Deus encarnado. Não, ele era Deus, a palavra feito carne. E ao fazer isso, eles igualam o Branham ao próprio Cristo. Razão porque hoje alguns até batizam em nome do William Branham. Você sabe disso? Curam, dizem que curam em nome do William Branham. Ou até mesmo dizem que o próprio novo nome de Deus é o William Branham. Isso o que é? Isso são doutrinas de demônios. Isso é morte na panela. Algum tempo atrás eu contei para vocês um breve testemunho aqui do meu início, de como comecei no ministério. Eu quero só chamar a atenção para você mais uma vez sobre isso. Eu lembro que eu estava em casa lendo aquela escritura onde dizia que havia fome na terra e Eliseu chamou um dos seus moços e disse, vai procurar alguma coisa para fazer um cozido para os filhos dos profetas. E ele lá, despercebido, desorientado, pegou lá umas calabaças, o que era aquilo? Colossíntidas, não é isso? Eram pepinos diarreicos. Se você comia aquilo, você podia morrer. E diarreia até morrer, sangrar até a morte. Mas o homem não sabia. Então ele pegou, juntou aquilo, e era bonitinho, né? Eu já vi fotos de colossíntidas, parece uma pequena melancia. Só que quando você abre, ela é toda branca por dentro. Mas ele não sabia, não conhecia, fez um cozido com aquilo ali, e foi dar lá para os profetas, e alguém foi provar e disse, morte na panela! E aí disseram, o que vamos fazer? Não temos nada para comer, estamos perdidos, vamos morrer de fome. Aí chamaram Eliseu. Eliseu com uma tigela, colocou um pouco de farinha no cozido, mexeu e disse, agora vocês podem comer. E eles comeram o cozido. E o veneno foi embora. Amém. Quando eu li isso, tem uma data, eu consigo lembrar disso. Foi no dia 14 de maio de 99. Eu li essa escritura pela primeira vez. Estava em casa, lá no meu quarto. E quando eu li isso, eu disse, Senhor, isso tem que significar alguma coisa? O que significa isso? Eu até perguntei, Senhor, fale comigo, me responda aqui, o que quer dizer isso? Eu não sabia, era bem novo, estava começando ainda, eu era um denominacional, estava lá na denominação da Quadrangular. Eu orei, eu disse, Senhor, fala comigo, revela isso para mim, eu estou curioso, quero saber o que quer dizer isso, essas colossíntidas, o que significa essa morte na panela, e essa farinha que vem aqui é misturada e põe fim a tudo isso, o que quer dizer? Isso tem que ter um significado, um simbolismo. Eu fiquei orando, até fiquei quietinho para ver se escutava alguma coisa e nada. Eu lembro que daqui a pouco fechei minha Bíblia, me arrumei e fui para a igreja, porque nós estamos recebendo naquele mesmo dia um ministro lá que está nos visitando, que tinha dons espirituais, dons de interpretação de línguas, e eu não tinha visto esse dom ainda em operação lá na nossa igreja. E então eu fui lá e eu contei isso para você assim, o ministro lá orou, quem quisesse receber algum dom, e eu estava curioso, não falava em línguas, já há 5 anos estava na igreja, nunca falava em línguas. E ali eu fui, Deus me ungiu e eu falei em línguas. E este homem se aproximou de mim e quando comecei a falar em línguas, ele parou e interpretou a mensagem. Era Deus ali me chamando para o ministério. Eu contei isso para vocês. E ali Deus fez várias promessas. Depois ele me chamou de volta para a plataforma e eu falei em línguas. Na verdade, o que foi? O meu pastor lá botou a mão aqui no meu ombro. E esse homem estava aqui do meu lado. E ele falou em línguas e esse pastor interpretou para toda a igreja a mesma mensagem. Eis que eu vou te chamar, eis que estou te chamando. Eu não vou lembrar as palavras. A única coisa que eu lembro é que Deus disse. Ele falou muita coisa, mas uma coisa que eu lembro meio que ele disse.
Farei de você um homem de mente cristalina para compreender minha palavra. Então, fiquei muito emocionado e, Deus me chamando, que isso? Eu nem sabia disso, que era assim que Deus chamava. Achava que era diferente. Bom, alguns vão para o ministério de outra forma, mas Deus me chamou dessa forma. Então, o que foi que eu fiz, meus irmãos? Com aquela promessa, eu farei de você um homem de mente cristalina. A primeira coisa que eu fiz, cheguei em casa e abri a escritura no mesmo ponto. Senhor, de tarde eu li isso aqui, eu sabia que tinha um significado, e agora que tu me disse, me prometeu que me faria um homem de mente cristalina, abra para mim, eu quero entender o que significa isto. E ali comecei a entender algumas coisas, não tudo, só algumas coisas. O que eu consegui entender? De que aquela farinha era a palavra de Deus. De que o cozido envenenado, a morte na panela, era um falso ensino que estava sendo dado para filhos dos profetas. E então ali, o profeta, com aquela farinha, ao misturar com aquela palavra, iria matar todo o espírito de morte naquele cozido. Ou seja, aquela morte iria embora, porque a farinha, que é a palavra, tomaria o seu lugar. Nada disso por acaso. Isso foi no dia 14 de maio de 99, foi numa sexta-feira. E eu sei disso porque, fazendo as pesquisas, eu vi que também foi no dia 14 de maio de 48, numa sexta-feira, que Israel se tornou independente como nação. E naquele dia que Deus me chamou, ele me chamou junto com outro jovem que também se chamava Israel. Coincidência? Não, nada disso é coincidência. Se Israel foi fazer o chamado dele, eu não sei. Nunca mais vi esse rapaz. Mas Deus me chamou e eu aqui estou. Porque ele me mandou, me chamou para fazer essa obra. Então, com o passar do tempo, quando eu conheci a mensagem, as coisas começaram, entende, como engrenagem se formar, como peças de um quebra-cabeça. Ali então, quando eu conheci a mensagem, eu consegui entender. Eu, desde o início, estava te chamando, porque muitos filhos da mensagem, muitos filhos do William Branham, filhos de profeta, estão sendo envenenados com um cozido que leva à morte. Mas eu estou te levando e estou te separando para te dar uma mente cristalina, para dar farinha, para onde esses tabernáculos são envenenados, você possa levar a farinha, que é a palavra. Agora sou eu? Não, é o próprio Cristo que revela a Deus, a sua palavra para a igreja. Mas então não é com vasos que você tem que olhar, é para o Deus que usa os seus vasos. Então eu só estou dizendo isso para você, porque foi exatamente isto que Deus fez através do seu ministério, assim que ele opera. Então, esse ensino que estão dizendo, William Branham era o próprio Deus feito carne. Bom, em uma medida podemos tolerar, porque os profetas foram Deus feito carne, o próprio William Branham explicou muito bem. Mas alguns colocam o William Branham em um patamar além do que deviam colocá-lo. Colocam no mesmo grau, na mesma posição de Jesus Cristo, ao ponto de dizer que você nem sequer pode ser salvo se não for por intermédio do William Branham. Ou seja, então estão ocupando o lugar de Jesus Cristo. Estão como que dizendo, agora Cristo não te revela mais Deus, agora é o William Branham que te revela. Isso é morte na panela. Eu sei que Deus me chamou para poder dizer para você isso, é um seu cozido envenenado que está sendo dado em muitos tabernáculos. Mas hoje, graças a Deus, que ainda que somos uma pequena minoria aqui, nós temos a farinha de Deus para rechaçar todo este mal. Nós reconhecemos, glória a Deus, nós reconhecemos o ministério do nosso querido e amado irmão William Branham, mas não vamos fazer dele algo que ele nunca foi. E ele mesmo abominava quando alguém tentava fazer dele o que ele não era. Por que as pessoas são tão agitadas? Algumas pessoas têm a impressão errada do que é uma unção. Você já pensou sobre isso? Quando foi dada a alguém a maior unção que já foi dada, e o que eles fizeram quando receberam unção? A maior unção que já foi dada a alguém foi Jesus Cristo. Temos o Espírito sem medida. Ele tinha sem medida. Por isso que ele era o único revelador de Deus. Porque ele, somente ele, era o resplendor da glória de Deus. Nenhum outro profeta foi isso. E um dia ele foi ao templo e pegou o pergaminho, leu e disse, o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para pregar o ano aceitável do Senhor. Amém. Então aqui o irmão Branham está dizendo, nós temos unção em medida. Eu tenho uma unção em medida. Eu não sou o próprio Deus encarnado, só Cristo foi. Amém? Então eles realmente... Eles não entenderam que William Branham, ele tinha sim uma unção do Filho do Homem, mas isso não tornou o próprio Filho do Homem em pessoa, em sua plenitude, como foi o Filho unigênito. Nunca. Nem ele, nem outro profeta. Mensagem de William Branham, amor.
O que havia em Cristo era a plenitude do Espírito, a plenitude completa de Deus. Deus deu o Espírito a Cristo sem medida, mas Ele nos deu isso em medida. Nos deu. O Romano estava se incluindo aqui. Cristo tinha a medida completa, tudo. Ele era Emanuel, mas você e eu somos copinhos cheios desse mar. O Espírito que está em nós é da mesma qualidade, não tanto quanto em quantidade, mas da mesma qualidade porque faz parte do mesmo Espírito. Então, meus irmãos, tentar fazer do William Branham o próprio Cristo é anticristo. Mas se muitas vezes o irmão Branham precisou dizer que ele não era Cristo, não era o Messias, é porque ele sabia que era esse Espírito que estava ungindo algumas mentes daqueles que se diziam ser crentes da sua mensagem. Algumas mensagens aqui rapidamente que eu acho necessário. Já apontei isso em alguns sermões, novamente quero trazer isso para você. Perguntas e resposta número 4. Irmão Branham, uma irmã veio ao tabernáculo cerca de 800 milhas, nem sei quantos quilômetros é isso. E ela disse que acreditava que você é Jesus Cristo encarnado. Por favor, fale sobre isso. Ela estava muito impaciente em tentar dizer aos outros o que ela pensa. Aí que ele responde, tudo bem, agora, claro, a irmã estava errada. Eu não sou Jesus Cristo, eu sou seu servo. Nós passamos por isso tantas vezes. Ou seja, por vários anos o irmão teve que explicar isso. Eu não sou Jesus Cristo. Eu não sou o Messias. Eu não sou o Filho do Homem. Rapidinho aqui, só alguns sermões onde ele fala sobre isso. O patriarca Abraão, 64, você sabe que eu não sou Jesus Cristo, mas ele está aqui. Desde o princípio não foi assim. Eu não sou Jesus, mas o seu Espírito está aqui. O maior do que Salomão está aqui agora. Lembre-se, eu não sou Jesus Cristo, eu sou seu irmão, um pecador salvo pela graça. Eu sou como você é, mas é Jesus Cristo, o Espírito Santo, que está aqui conosco agora. Não tenhais medo. Agora, eu não sou o Messias, nem outro homem é o Messias. Ele é o Messias, mas o seu Espírito habita em nós. Senhor, queríamos ver a Jesus. Eu não sou o Messias, é o seu Espírito, o seu Espírito. Isso é o que é. Ver, nós somos apenas ungidos com o seu Espírito. Ele é a videira, eu sou apenas um dos seus ramos. É isso que nós somos. A aliança de Abraão confirmada. Agora eu não sou Messias, você sabe disso. Ó, que coisa. Eu sou um pecador salvo pela graça. Eu sou um homem. Mas o Messias, ele opera nos seres humanos. Perguntas e respostas, 62. Lembre-se, eu sou um ser humano, eu não sou Deus. Eu sou apenas um ser humano como você é, e tentando descobrir a vontade de Deus para que eu possa entrar nela. Cura divina, 54. Eu não sou o Espírito Santo, você não é o Espírito Santo, mas se houver alguma coisa, ele não é o Espírito Santo, mas as mensagens que ele prega não eram dele, é o Espírito Santo nele. Pergunta e resposta número 2. Alguns dizem que o irmão Branham é o filho do homem. Eu pensei que a coluna de fogo era o filho do homem, eu estou enganado? Bem, essa é uma boa pergunta, muito boa, mas eu não sou o filho do homem, mas um filho do homem. Eu sou um profeta, mas eu não sou o resplendor da glória de Deus. Eu não fui gerado da substância de Deus. Eu nasci em pecado. Somente um é o filho do homem, o revelador de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja, Cristo, ele havia dito que havia revelado o seu Pai para os seus irmãos, mas ele também havia feito uma promessa de que ele revelaria ainda mais o seu Pai para nós. E ele tem feito e tem cumprido essa promessa, meus irmãos, até o dia de hoje. Amém? João 17, verso 25. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E esses conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome e lhes farei conhecer mais. O que é isso aqui? Eu te revelei para eles e continuarei revelando a ti para eles. Isso é uma promessa. Ele acabou, ele não está mais revelando, ele continua revelando o Pai para a igreja. Para que o amor com que me tens amado esteja neles e eu neles esteja. Então aqui Cristo está dizendo que ele revelou e continuaria a revelar. Como que ele fez isso? Ele revelou através dos apóstolos, através da doutrina apostólica. Ele usou Paulo, não é isso? Cristo apareceu para Paulo. Por que ele teve que aparecer para Paulo? Porque ele tinha que cumprir a promessa que ele fez para a igreja. Eu continuarei te revelando mais para eles. Como é que ele revelaria? Como ele cumpriria isso? Através do seu ministério, através do seu apostolado. Então, não olhe para o vaso, não olhe para o profeta, não olhe para o mensageiro. Olhe para o Cristo que usa os seus vasos, Amém. Que revela Deus para a igreja.
Então veja, primeiro Cristo revelou Deus por meio da sua própria carne, para que o próprio Espírito, ungindo aquela carne, pudesse revelar Deus para nós. Amém? Amém. Segundo o irmão Brana, foi por, o quê? 3 anos e meio? Pode ser. Você sabe, alguns estudiosos dizem que o ministério de Jesus durou apenas um ano, pouco mais um ano e meio talvez. Alguns dizem isso. E eles se baseiam nos evangelhos sinóticos. Por que isso? Porque nos evangelhos sinóticos só é mencionado uma única festa de Páscoa. Então, talvez baseado nessas descrições dos evangelhos sinóticos, quais são os evangelhos sinóticos? Mateus, Marcos e Lucas. Nesses 3 evangelhos, a festa de Páscoa é revelada apenas uma vez, mencionada apenas uma vez. Então, talvez daí eles deduzem que o ministério de Jesus durou apenas um ano. Mas no evangelho de João, há a menção de 3 festas de Páscoa, dando a mostrar para nós que houve pelo menos 3 anos sim de ministério. Se foi 3 anos e meio, não sei, pode ser que tenha sido. Mas no evangelho de João você tem 3 Páscoas. Agora, por que nos outros evangelhos só é mencionado uma Páscoa? Esse é um detalhe interessante. Os evangelhos sinóticos, eles mostravam mais o ministério de Jesus fora da Judéia. O que Cristo fez na Galileia e nas outras regiões. Então, quando se trata de uma só Páscoa nos 3 evangelhos, é quando eles se dedicam a falar ou relatar o tempo em que Cristo estava ali em Jerusalém, na época que ele foi crucificado. Então, todos os outros relatos de curas, de milagres, de ensinamentos de Jesus nos outros evangelhos se passam fora de Jerusalém. Então, no evangelho de João é mencionado a Páscoa 3 vezes, porque o evangelho de João, diferente dos sinóticos, trata de dedicar o maior tempo para mostrar o ministério de Jesus dentro da Judéia. Conseguiu entender a diferença? Por isso que é importante o evangelho de João. É bem diferente dos sinóticos, mas complementa. O que faltou nos outros, João complementou. Agora, veja, Brana, ele tinha um ponto de vista pessoal dele que, sem perceber, talvez, conspirava contra ele mesmo. Porque, para que fosse verdade que o ministério de Jesus durasse 3 anos e meio, então ele deveria ter mudado uma opinião pessoal que ele tinha, por exemplo, de que Jesus teria nascido na época que os cordeiros nascem. Lembra? Qual era o mês que ele disse que o cordeiro nascia? Qual era o mês? Abril e maio. Ele disse, Jesus não nasceu no Natal, dezembro, não, nasceu na época que nascem os cordeiros. Abril. Ok. Em que época que Cristo morreu? A Páscoa é quando? A Páscoa é quando? Pode responder, não tenho medo. A Páscoa é quando? Abril. Então alguma coisa está errada. Se Jesus nasceu em abril e morreu em abril, como é que ele vai ter 3 anos e meio? Para ter 3 anos e meio, então Jesus tinha que ter nascido em outubro. Porque de outubro até abril faz 6 meses. Então em abril ele morre na Páscoa. Tudo bem, ele nasceu em outubro. Mas se ele nasceu em abril, para ter 3 anos e meio de ministério, ele teria que ter morrido então em outubro. E nós sabemos, está claro, ele morreu na Páscoa, em abril. Então o Brana nunca percebeu que essa sua opinião conspirava contra ele mesmo. Então podemos até crer que ele estivesse correto quando disse que o ministério de Jesus tinha 3 anos e meio, mas então não poderia ter nascido em abril. Isso foi um problema que ele adquiriu aí. E eu acho que nem é culpa dele, porque eu descobri que os adventistas ensinam que Jesus nasceu em abril. E eles ensinam que o ministério de Jesus durou 3 anos e meio e cumpriu a primeira metade da 70ª semana. Então os adventistas não perceberam que tem um erro aí, um conflito aí na doutrina deles. E talvez o Brana leu, gostou disso e ele seguiu adiante. Mas ele não percebeu que isso está errado. Há uma conspiração aí. Há um erro aí. Você consegue entender? Eu sei que é uma carne bem gordurosa, difícil de engolir, dá má digestão, dá náusea, dá vontade até de cuspir, mas essa é verdade. Há um erro em algum lugar. Ou então Jesus não teve 3 anos e meio de ministério, ou então teve, mas não podia ter nascido em abril. Está claro isso aqui? Isso é um problema que é do Brana. Ele vai ter que resolver depois conosco. Mas só tem que te mostrar para você ver que William Brana não era Deus feito carne. Se ele fosse o resplendor da glória de Deus, você não teria esses probleminhas aí, esses pequenos errinhos aqui e ali. Não poderia vir isto. Você está vendo? É normal. Deus permitiu isso para que você veja que você não pode idolatrar o William Brana como se fosse o próprio Deus feito carne, como alguns sistemas aí de colossíntides estão fazendo.
Então, exaltamos o ministério William Branham, mas não fazemos algo que ele não é. Mas tudo bem, o próprio Deus disse para o William Branham: como fui com Moisés, assim serei contigo. Não olharei para os teus erros. Deus disse isso ao William Branham. Então, se o próprio Deus está admitindo que o seu profeta cometia erros, ele disse: não vou olhar para isso, então quem somos nós para olhar para esses erros? Mas sabe, às vezes eu gosto de mostrar isso aqui, essas pequenas incongruências, para provar alguns. E tem dado certo, eu tenho conseguido isso. Tenho sido muito bem sucedido. Tem alguns aí que têm abandonado a mensagem. Alguns que estudaram até a doutrina conosco. Como é que o que o George disse para nós? Não sabia. Então foi o erro do William. Então eu não creio mais nessa mensagem. Então o William Branham é falso profeta. Eu faço questão de dizer isso. Se é para escandalizar alguns, que se escandalizem. Porque alguns estão entre nós, mas não são dos nossos. Então o William disse, ele mesmo disse, às vezes temos que falar algumas coisas sem explicar alguma coisa, para que alguns se enredem, se enrolem, se escandalizem e se percam. Então, se alguém quer motivo para deixar... Se alguém quer arrumar algum motivo para deixar essa mensagem, chamar Branham de falso, eu vou lhes dar motivo. Mas eu conheço todos esses problemas e eu não coloco o problema em pedra de tropeço para mim. Eu sei que William Branham era um profeta de Deus. Mas ele era um ser humano como todos nós. Ele não era Deus feito carne. Nós não estamos aqui te ludibriando, enganando para você. Não estamos te mostrando uma outra coisa. Estamos te mostrando a mensagem como ela é. O Romano disse: eu não sou o Messias. Eu não sou o Espírito Santo. Eu não sou Deus. Eu não sou o Cristo. Eu não sou o Filho do Homem. A prova é que muitas vezes ele cometeu alguns erros aqui e ali. Tudo bem. Deus disse: olha, eu não vou olhar para os teus erros. Nós também não olhamos. E eu gosto de mostrar alguns erros para que alguns se escandalizem. Eu não sou mais crente na mensagem. Agora é falso profeta. Tem um grupinho até que me dizendo, o Diógenes é o doutor da mensagem, o que fica passando pano no William Branham, falso profeta. Eu não fico passando pano. É que eu não faço dele Deus. Mas eu sei que ele é o mensageiro desta era. E foi o vaso que Cristo usou para revelar Deus para nós. Porque ele usou Paulo, ele usou os apóstolos, ele usa os seus profetas. Mas eles não são a expressão da glória de Deus. Só Cristo é isto. Então não era o William Branham revelando Cristo para você, era Cristo e o William Branham revelando Deus para você. Amém. Agora, se alguns não querem mais crer nisso, o problema deles. Nós seguimos adiante. Amém? Amém? Graças a Deus. Ok, ainda bem que tem minhas notas aqui, senão eu já estaria perdido. Mas deixa eu ver aqui. Então, meus irmãos, Cristo era a revelação de Deus feito carne. Primeiro ele começou a revelar Deus de que forma? Na sua própria carne. E somente ele poderia fazer isso. Porque aquela carne é uma criação de Deus mesmo. Deus se criou, assim como a até falava, Deus criou a si mesmo em carne humana. Então ele foi uma manifestação de Deus desde o nascimento, mas não era a própria pessoa de Deus ali. Mas os atributos de Deus estavam resumidos naquela, ou reduzidos, é a palavra que o Oliveira usava, em um corpo de carne. Amém? Então aqui, Deus aperfeiçoou na sua igreja. Ele era Deus, o maior enganador que o mundo já teve. Isso mesmo, Deus se manifestou em carne para tirar o pecado. A Bíblia disse que Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Ele era a própria divindade, envolto em seu próprio tabernáculo, que ele criou, que era seu filho, a carne, Cristo Jesus. Ok, ele não está dizendo que Deus criou Jesus, criou a carne, o corpo. O filho não é uma criação. Jeová Deus revelou-se por meio do seu Filho, Cristo Jesus. Amém? Amém? Um ponto que quero chamar a atenção aqui, porque eu estava esquecendo. Não está nas minhas notas aqui, mas eu lembrei que quero comentar com você. Alguns acusam William Branham de ser um plagiador de Larkin. Insensatez. Larkin dizia que a 70ª semana era toda tomada pelo anticristo. A última semana de 7 anos seria uma grande tribulação. Branham no início até ensinava assim, mas depois ele mudou de opinião. Dizia que não, são apenas 3 anos e meio. A primeira metade foi cumprida com o ministério de Jesus, a segunda metade, não é isso? Com o anticristo. Larkin dizia que todos os 7 anos era de tribulação atribuída ao anticristo. Então, se Branham fosse um plagiador de Larkin, deveria ter mantido essa opinião. Mas ele depois mudou. Então, por que acusar Branham de plagiador de Larkin se ele não cria a mesma coisa que Larkin? Você está entendendo? Entendeu? Falei muito rápido, mas você conseguiu entender assim? Então é uma grande injustiça, é uma grande desonestidade. Chamar William Branham de plagiador de Larkin. Ok. Então veja, meus irmãos, veja, não foi somente em carne que Deus se revelou para nós,
na carne do seu Filho, mas também por meio do seu Espírito. Ele ainda hoje continua por meio da sua parúzia, da sua presença em nosso meio, se revelando para nós mais e mais por meio do seu Santo Espírito. Mensagem redentora, redenção. Então Deus, o mesmo Deus, revelou-se na forma de seu Filho, Cristo Jesus. E então Cristo Jesus, quando ele morreu e fez a expiação, depois de se tornar nosso parente, foi embora e retornou novamente na forma do Espírito e está em nós esta noite. Ou seja, seria dessa maneira que Cristo continuaria revelando Deus para a sua igreja, na forma do Espírito Santo. Irmã Bana disse, Deus está aqui, ou o seu Filho está aqui na forma do Espírito Santo. Operando o mesmo poder, as mesmas bênçãos, as mesmas coisas que ele fez aqui na terra, prometido a nós. E eu sou tão grato por saber que ele está aqui esta noite para confirmar cada palavra disso. Você crê nisto? Amém. Você crê que o Filho de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, está aqui agora esta noite para confirmar que ele continuaria revelando Deus para nós? Ele está aqui. Amém. Então, meus irmãos, o Espírito Santo que estava em Cristo, hoje está aqui na igreja para se revelar e ungir o seu povo para conceder o que a eles? Sabedoria. Não foi isso que João disse? 1 João 2,20? Vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo. Eu não sei se no texto grego a palavra que João usou lá foi gnose, porque gnose quer dizer conhecimento, né? Vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo, ou tendes conhecimento. Então, nós temos conhecimento porque temos a unção do Espírito Santo de Deus em nós. Agora, veja, se estivermos ungidos com uma falsa unção, de uma falsa palavra, estaremos como aqueles homens lá que estão comendo aquelas colossíntides, estaremos aqui envenenados. Se você for ungido com uma falsa unção, com um falso ministério, com um falso espírito, você vai crer numa doutrina errada. Você vai se alimentar de uma falsa palavra. Então, se nós estivermos aqui ungidos com uma unção errada, nós teremos uma revelação errada sobre Deus e sobre a sua palavra. Livro das Eras, página 344. Assim, nesse exato momento, estamos em completo cumprimento de Mateus 24, que se possível for, enganariam os teus escolhidos. E quem é que tentará enganar a teus escolhidos? Ora, o espírito do anticristo nos falsos ungidos deste último dia. Estes falsos já têm vindo em nome de Jesus, alegando que foram ungidos de Deus para o último dia. Eles são os falsos messias ungidos, eles alegam que são profetas, porém eles são um com a palavra? Nunca. Eles têm acrescentado a ela, ou tirado dela. Ninguém nega que o Espírito de Deus esteja sobre eles, manifestando-se em dons. Eles têm dons genuínos ali do Espírito, mas apenas a carne deles que está ungida, não é a alma, não é o Espírito. Porém, como Balaão, todos eles têm seus programas, fazem seus apelos por dinheiro, exercitam os dons, mas negam a palavra, ou se desviam dela, com medo que uma controvérsia possa diminuir sua chance de maior ganho. Tem até ministro da mensagem que crê na doutrina como nós, mas eles não podem pregar, porque eles vão perder dizimistas. É disso aqui que o Mamãe está falando. Alguns conhecem a palavra, mas não querem pagar o preço. O que o Mamãe disse? Eu posso viver só de água, de riacho e comer bolacha, mas eu jamais vou sacrificar e comprometer essa palavra. Mas alguns têm acesso a essa informação, sabem que ela é fidedigna, sabem que ela é a revelação do alto, mas como diz Mombana, eles querem evitar a controvérsia. Vão me chamar de dualista? Eles olham para mim, me veem chamando de testemunho de Jeová, eu não quero passar por isso aí, não quero pagar esse preço. Mas a grande verdade é isso, eles não querem perder dinheiro. Porque para eles é tudo lucro. Tudo é um grande negócio. É isso, meus irmãos. É uma banda que está falando isso aqui. Alguns talvez apliquem só para as denominações, mas infelizmente, meus irmãos, não é só para a denominação. Mas para todo o tabernáculo onde colossíntidas é dado ao invés da farinha de Deus. Certo, aqui ele vai dizer mais, todavia eles pregam salvação e libertação através do poder de Deus, exatamente como Judas, como um ministério conferido por Cristo, mas porque, olha isso aqui, mas porque são semente errada, consequentemente tem um espírito errado motivando a eles. Veja, quando ele diz que é uma semente errada, é porque também existe uma semente verdadeira, sim ou não?
Se existe uma falsa unção, existe uma unção verdadeira. Se existe uma semente errada, existe a semente certa. Agora, o que o Umbanda aqui está dizendo para nós é que quando o ministério é movido por um espírito errado, é porque isso é um sinal de que ele também é uma semente errada. Porque só a semente errada poderia ser ungida por um falso ministério, ou por uma falsa unção. Agora, Cristo disse, eu sou o revelador de Deus para o meu povo, mas eu revelo a quem eu quiser. Agora eu te pergunto, Cristo revela a Deus por uma semente errada? Nunca! Cristo somente vai revelar a Deus para a semente certa, que é a semente dele, que é aquele que ele quer revelar. Os demais continuarão endurecidos. Amém? Então, se alguns são movidos por um espírito errado, tudo que eles terão será o quê? Uma falsa revelação, que afasta eles da pureza da doutrina, da pureza da palavra. Quero ler algo aqui que o irmão Oliveira disse. Uma mensagem que nós traduzimos tempo atrás, o arrebatamento, a série Arrebatamento número 3. Não fui eu que traduzi esse sermão. Eu traduzi alguns sermões dessa série, mas essa aqui foi para um outro tradutor antes de mim. Eu nem conhecia o irmão Rosendo aqui nessa época. Mas aqui o irmão Oliveira vai dizer assim, você não tem a revelação de Deus se tiver uma falsa revelação. Porque Deus não é falso. Para ser a palavra de Deus, ela deve ser mantida em sua pureza, ou ela não é mais a palavra de Deus. Amém? Amém. Então, para você ter revelação correta, você também tem que ser uma semente correta. A semente errada, ela até tem uma revelação. A semente errada até costuma dizer, Deus tem me revelado, irmão de ódio, Deus tem falado comigo, Deus tem me dado a revelação, não duvido disso. A semente errada recebe revelações. Recebe. Mas se essa unção faz você perverter ou acrescentar ou tirar algo, então alguma coisa está errada. Ou com a unção, ou com a tua semente. Uma coisa ou outra. E o irmão Oliveira, ainda citando ele disse que pelo fato de alguém crer por uma mensagem falsa, por ter uma unção errada, uma unção falsa, isso pode inclusive até levar essa pessoa à morte, tanto física quanto espiritual. Mensagem do Oliveira, uma mensagem de Páscoa que ele pregou em 88, você pode morrer de câncer. Isso não é a pior coisa do mundo. Não é grande coisa você morrer de câncer. Todos nós vamos morrer de alguma coisa. O Oliveira diz, não te preocupe, a pior morte do mundo não é morrer de câncer. Qual é a pior morte, então, irmão Oliveira? É você morrer na malignidade de uma falsa revelação. Essa é a pior morte. Morte na panela, não é isto? Essa é a pior morte. Mas veja, meus irmãos, eu creio que foi por isso que o apóstolo Paulo havia dito a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo assim salvarás tanto a ti mesmo como aqueles que te ouvem. Porque se você se deixar ser ungido por uma falsa unção, você vai acrescentar aqui, você vai tirar ali, é morte na panela e é morte espiritual. Amém? Amém. Então, quando a revelação que nós temos de Deus vai muito além do que receber uma compreensão doutrinal das Escrituras, mas é mediante aquela comunhão que nós temos com Deus, ao ponto de nos tornarmos coparticipantes da sua própria natureza divina. Nenhum profeta pode dar isso a você. Nenhum ministro pode conferir isso a você. Só o Cristo, o revelador de Deus, a sabedoria de Deus, é que pode, por sua revelação, fazer de mim e de você coparticipante da natureza divina de Deus. Por que isso? Porque ele era participante dessa natureza. Foi gerado dessa substância. Então, a não ser que aquele que se fez carne possa nos aproximar de Deus por meio da doação da imortalidade, não temos como fazer isso. A única maneira de você alcançar a imortalidade é aquele que tem coparticipação com essa imortalidade. Agora eu vou novamente para os pontos aqui, os apontamentos de Irineu no seu livro Irineu contra as heresias. Agora livro 5, capítulo 1. Dessa maneira, o Senhor nos redimiu por seu próprio sangue, dando sua alma por nossas almas. Isso é maravilhoso. Algumas correntes posteriores, vamos ver se eu vou conseguir lembrar aqui, apolinarismo, nestorianismo,
essas duas correntes que surgiram depois do Concílio de Nicéia, ensinavam que Jesus não tinha uma alma, não tinha uma alma humana. Aqui você tem um pai da igreja dizendo, Jesus tinha uma alma. E ele deu sua alma pelas nossas almas. Ele deu sua carne por nossa carne. E isso é para combater os gnósticos do seu tempo que diziam que Jesus não tinha corpo de carne. Os docetistas. Ele tinha um corpo aparente, ele não tinha corpo de carne. Então ele tinha corpo de carne e ele tinha uma alma, sim. Certo? Ele também derramou o Espírito do Pai a favor da união e comunhão entre Deus e o homem, repartindo de fato Deus aos homens por meio do Espírito. Línguas repartidas como de fogo lá no Pentecostes, lembra? Por outro lado, ele uniu o homem a Deus por sua própria encarnação. Ele, Cristo, nenhum profeta pode fazer isso. Nenhum papa, nenhum bispo, nenhum profeta, filho de profeta pode fazer. Somente Jesus pode fazer. Ele uniu o homem a Deus por sua própria encarnação. Além disso, ele, de forma verdadeira e duradoura, nos atribuirá a imortalidade no momento da sua vinda, por meio da comunhão com Deus. Meus irmãos, nenhum profeta pode fazer isso. Nenhum ministro, nenhum pastor, nenhum pregador, só Jesus Cristo pode fazer isso. Por que isso? Porque ele é a sabedoria, ele é o revelador de Deus. Amém? Vocês estão entendendo isto? Então a pergunta que nós fazemos agora é a seguinte: será que Cristo ainda continua revelando o Pai para nós? Para aqueles a quem ele quer? Ou será que ele incumbiu aí um outro de fazer isso por ele? Será que Jesus precisa disso? É claro que não, meus irmãos. Cristo continua ainda sendo a sabedoria de Deus, o revelador de Deus para a sua igreja. Embora ele dissesse que ele nos enviaria o Espírito Santo para nos revelar a sua palavra, Cristo disse que o Espírito Santo nos revelaria tudo o que ele ouvisse. Ele disse isso ou não disse? Vamos lá, isso aqui é o terror dos unicistas. Gordon Magui, eu li um discurso dele, eu não consigo entender João 16. Vamos ver o que ele não consegue entender? Olha o que Jesus vai dizer. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará de si mesmo. Olha isso aqui. O Espírito Santo não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. De quem que o Espírito Santo vai ouvir? De Deus? Claro que não, porque o Espírito Santo é Deus. Amém. Ou será que o Espírito Santo vai ouvir do Pai, então? É isso? O Espírito Santo é o Pai. O Trinitário vai bagunçar tudo isso aqui, mas o unicista vai ficar mais perdido que cego em tiroteio. Mas olha só. Então, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber o que é meu. Então o Espírito Santo é o próprio Pai. Alguma dúvida? O Espírito Santo vai receber daquilo que é meu. E ele disse aqui daqui a pouco, o Pai, tudo que o Pai tem é meu. Então ele estava falando de Deus o tempo todo ali. Então ele está dizendo que o Espírito de Deus ouviria de alguém que era de quem? O seu próprio Filho. E nos anunciaria as coisas que o Filho iria revelar. Para o unicista, isso aqui não faz no menor sentido. Porque como eles dizem que o Pai e o Filho, tudo, né, é tudo o mesmo ser, mesma pessoa, então como é que é isso? Como é que o Espírito vai ouvir de um outro que não é ele mesmo? Então, como é que é isso? Então, é ele falando consigo mesmo, mas ele tem que fazer de conta que não é ele falando consigo mesmo. E depois que ele fala consigo mesmo, ele tem que fazer de conta que ouviu como se fosse um outro falando com ele. A teologia unicista é morte na panela. É doutrina de demônios. Por isso que eles não conseguem entender isso aqui. Amém? Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Então, aqui Jesus está dizendo que o Espírito Santo, que é o próprio Pai, revela para você tudo aquilo que o Filho estiver falando. Ou seja, o Espírito Santo fala, mas as palavras que ele fala é do Filho. É o Filho falando através do Espírito Santo. O Mombano nos explicou que nessa dispensação do Espírito Santo, Deus está interpretando o drama do Filho. Tanto é que ele agora está usando um título de Filho de Deus. Por que isso? Porque o Deus se passa como se fosse o Filho. Por que isto? Porque o Espírito ouve o Filho falar, e o Filho fala através do próprio Pai. Então você ouve até nessas reuniões pentecostais, eis que cedo venho para buscar a minha igreja. Quem está falando
é Deus, mas as palavras é do Filho. O Espírito ouve o Filho e comunica isto. Veja, só a teologia de Umbanda nos ajuda a entender isso, sim? Mas um trinitário fica todo embananado aqui, um unicista pior ainda. Mas é disso aqui que o Umbanda, ou que Jesus aqui está falando. O Espírito Santo comunica a nós o que ele ouve do Filho. Então você pode dizer que o próprio Filho aqui está se revelando a nós através do Espírito Santo. Talvez seja por isso que os pais Teófilo e Irineu chamavam a sabedoria de Espírito Santo. Por que isso? Porque os papéis do Filho e do Espírito Santo como que se interpenetram. Porque se o Filho fala através do Espírito e o Espírito Santo de Deus fala as próprias palavras do Filho, então é como se fossem todos o mesmo ser, a mesma pessoa. Embora sejam seres distintos, sim, mas eles estão em unidade. Então, não há nenhum erro de Teófilo, de Irineu, dizendo que aquela sabedoria é o Espírito Santo, porque, veja, o Cristo revela para nós a sabedoria que não é dele, é do Pai. Então, se em Provérbios Cristo, o Filho, é chamado de sabedoria, e se esses pais chamaram a sabedoria do Espírito Santo, é porque o próprio Espírito Santo revela para nós a sabedoria do Filho, que é do próprio Pai. Não há nenhum problema quanto a isto. Amém? Amém. Certo. Voltamos aqui então para Irineu contra as heresias. Pelo verbo tornado visível e palpável, o Pai se revelou. Por que isso? Porque Deus somente se revela no seu Filho. Através do seu Filho, Deus se tornou palpável para nós. Não é isso que diz lá em 1ª Epístola de João? O que diz lá? Não está nas minhas notas, mas eu quero ler. Ali está claro. Nós tocamos, não é isso? Como é que está lá? Aqui, o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos próprios olhos, o que contemplamos nas nossas mãos, apalparam a respeito do verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a vimos e dela damos testemunho, e anunciamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Então ali eles disseram, quando tocamos no Filho, a vida de Deus se tornou palpável para nós. Deus se tornou palpável, visível para nós. Por que isso? Porque Ele é o resplendor da glória de Deus. O único revelador de Deus. Nenhum profeta, nenhum mensageiro pode fazer isso. Não coloque um profeta na posição que só Cristo pode ocupar. Ele é o único revelador. Ele diz, eu revelei a ti, revelei teu nome para os teus filhos, e continuarei revelando mais. E é o que ele está fazendo aqui hoje, agora, para nós. O Filho está aqui, na forma do Espírito, revelando mais e mais a sua palavra. Aqui o Irineu vai dizer mais. Pelo verbo tornado visível e palpável, o Pai se revelou. Embora nem todos nele crescem do mesmo modo. Porém, todos viram no Filho o Pai. Quando olhavam para o Filho, quem é que eles estavam vendo? Deus, o Pai. A realidade indivisível que se manifestava no Filho era o Pai. E a realidade visível na qual o Pai se revelou era o Filho. Olá, Umbanda jamais poderia fazer isso. Só o Filho poderia fazer isso. Agora, numa outra tradução que eu tenho desse mesmo livro de Irineu, está um pouquinho diferente essa parte. Numa outra tradução diz assim, o Pai é o invisível do Filho e o Filho é o visível do Pai. Isso está certo. Eis porque na sua presença todos diziam que ele era o Cristo e Deus. Lógico, porque ele era Deus visível, Deus palpável. Então, se o Filho é a parte visível de Deus, então se conclui que ninguém pode conhecer a Deus de outra maneira, meus irmãos, que não seja pelo próprio Filho, pois ele é o verbo de Deus por quem Deus se revela. Mas aqui, nos apontamentos de Irineu, ninguém pode conhecer o Pai sem o verbo de Deus. Não é por um profeta, não é por um outro ministério, não. Só o verbo de Deus revela a Deus. Isto é, sem o Filho que o revela. Também não se conhece o Filho sem a vontade do Pai. O Filho faz a vontade do Pai, pois o Pai envia. O Filho é enviado e vem a nós. E assim, o Pai, que é para nós invisível e incognoscível, é conhecido por seu próprio verbo. E só o Pai conhece o seu verbo. Assim o manifestou o Senhor. Por isso, o Filho nos leva ao conhecimento do Pai por sua própria encarnação. Amém? Porque ele era Deus feito carne.
Pois a manifestação do Filho é o conhecimento do Pai. Nenhum outro profeta se manifestando vai te revelar o Pai. Volto a dizer, somente a manifestação do Filho revela o Pai. Realmente é pelo Verbo que tudo nos é revelado. E somente pelo Verbo. Não, mas nós entendemos que o Umbanda era Deus feito carne, então nós só conhecemos Deus através do William Branham. Não é assim. É só Cristo que revela Deus. Amém. Somente o Verbo revela Deus. Para que saibamos que o Filho que veio é o mesmo que dá o conhecimento do Pai e aos que nele creem, dizia aos seus discípulos: ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, nem o Filho a não ser o Pai. O texto de Mateus 11 que lemos. E aqueles aos quais o Filho quiser revelar, ensinando-nos o que ele próprio é e o que é o seu Pai, para que não reconheçamos outro Pai, a não ser o que o Filho revelou. Mais um apontamento aqui de Irineu, livro 2, capítulo 30, versículo 9. Ele é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus dos viventes, anunciado pela lei, pregado pelos profetas, revelado por Cristo. Somente Cristo revela o Pai. Transmitido pelos apóstolos. A doutrina apostólica revela Deus para nós. Amém. Porque Cristo revela Deus através do seu ministério. Através do seu ministério que ele rechaça a morte na panela, inclusive. Amém? Amém? Então, a doutrina apostólica é a doutrina bíblica. Não é a doutrina trinitária. Não é a doutrina ariana, dualista, unicista. Que tem vários nomes, né? A doutrina unicista também se chama modalismo, patripassionismo, porque tem a ver com o Pai. Eles ensinam que foi o próprio Pai que morreu. Sabelianismo, modalismo, noetismo, que é o pai dos unicistas. Tem vários nomes isso aí. Tudo é falso, tudo é mentira. Tudo é morte na panela. Transmitido pelos apóstolos, crido pela igreja. Ele é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio do Verbo, que é o seu Filho, é revelado e manifestado a todos que ouvem a revelação e o conhecem aqueles aos quais o Filho o revelou. E você já entendeu, o Filho somente vai revelar para a semente certa. A semente errada vai ter uma falsa revelação. Vai ter revelação trinitária, vai ter revelação patripassionista, ariana, modalista, de que for. O Filho que está sempre com o Pai e que desde o princípio sempre revela o Pai aos anjos e arcanjos, às potestades e virtudes e a todos a quem Deus se quer revelar. Que tremendo isso aqui, vou repetir. O Filho que está sempre com o Pai, que desde o princípio sempre revela o Pai aos anjos e arcanjos. O que ele aqui está dizendo? Que nem os próprios anjos poderiam conhecer Deus se não fosse por intermédio do Verbo, do Filho. Quando eles viam o Verbo lá, eles viam Deus. Mas se você tem hoje falsos grupos da mensagem dizendo que você somente conhece Deus através do William Branham, então é a mesma coisa que dizer que os próprios anjos, para conhecer Deus, tinham que ver o William Branham lá antes da criação. Porque somente o Verbo pode revelar Deus para os próprios anjos. Nem os próprios anjos podem ver Deus, senão por intermédio do Verbo. Você está entendendo isto? Amém. Amém. Desde antes da criação física, o Filho foi o revelador de Deus, o único revelador. E os anjos conheceram Deus somente por intermédio deste Filho. Graças a Deus. Amém. Eu creio que Irineu está sendo bíblico aqui. Então veja, meus irmãos, embora alguns usam aqueles termos, né, que o próprio Umbanda usa, a palavra sempre vem aos profetas, assim que ele dizia. Por sua vez, ele também disse que a revelação de Deus somente veio por meio de Jesus Cristo. O próprio Umbanda disse isso. Primeiro selo, Cristo é a revelação de Deus. Ele veio para revelar Deus. Porque ele, Deus, era o mesmo. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Em outras palavras, nunca se soube exatamente o que Deus era, até que ele se revelou através de Cristo. Através de Cristo. Então pode-se ver. Eu achava anos atrás que talvez Deus tivesse irado comigo, mas que Cristo me amava. Ou seja, isso aqui foi no tempo que o Umbanda era o quê? Trinitário. Quando ele estava lá com o Dr. Roy Davis, trinitário. Eu já vi unicistas usar isso aqui para dizer, olha, o Umbanda era dualista, depois abandonou o dualismo. Não é isso aqui. Isso aqui era no tempo que ele era trinitário. Ele achava que Deus, não é isso, ficava bravo, mas então Cristo era o bonzinho. Aí ele vai dizer o quê? Mas eu vim descobrir que é a mesma pessoa. Cristo é o próprio coração de Deus.
Oh, isso aqui é até uma linguagem unicista. Veja, então, o Branham está ensinando o unicismo, Jesus é o próprio Deus. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que Cristo é a sabedoria. E a sabedoria é o Espírito Santo, como dizia Teófilo, como dizia Irineu. Cristo revela Deus para você. O próprio Mbana disse, o Filho não veio para revelar a si mesmo, ele veio para revelar Deus, o Espírito Santo. Então vejo, meus irmãos, tudo isso aqui serve para nos mostrar que a salvação é somente pode vir através de Jesus Cristo. E por nenhum outro. Mas como tem alguns aí nessa mensagem, eles têm ensinado aí que é só por William Branham, né, que é a palavra que pode ser revelada. Somente, aí eles concluem, né, que se a palavra somente pode ser revelada por William Branham, então alguns dizem que a salvação somente vem por William Branham. Sem William Branham, ninguém será salvo. Aí depois vem um outro mensageiro, depois dele, vem um Cacu Felipe, vem esse senhor aí de Franca, Osmar, o João. É tudo a mesma coisa, tudo mote na panela. É o mesmo Espírito. Então o que eles fazem com esse tipo de teologia? Eles anulam a Escritura que diz que ninguém pode ter revelação de Deus senão pelo seu Filho e por mais ninguém. Eles anulam tudo isto. Então veja, Cristo ainda continua sendo o revelador da palavra e ele faz isso por intermédio do Espírito Santo. Pois é por meio do Espírito de Deus que ele se revela a todo cristão. E o cristão é treinado através da revelação deste Espírito. Amém. Já vou concluir aqui nosso estudo. Eu acho que vou ter que pular algumas coisas aqui. Uma igreja enganada pelo mundo. Lembre-se, nós não estamos num piquenique, porém nós estamos aqui em um campo de batalha. Muitas pessoas somente pensam que quando elas se tornam cristãs, que isso é tudo que eles precisam fazer, que isso resolve o assunto para sempre, contanto que eles sejam cristãos e todas as coisas virão facilmente. Nunca ponha isso em sua cabeça. Pois eu me torno cristão para lutar. Lutar o bom combate da fé. Eu me torno cristão para entrar na linha de batalha. Nós somos soldados cristãos e nós temos que ser treinados e criados e conhecer todas as técnicas do inimigo para saber como nos fortificar, para saber como lutar o combate. Veja, aqui no momento está dizendo, você tem que muitas vezes saber o que Cristo está ensinando aí. Você tem que conhecer as armas do inimigo. E nós podemos somente fazer isso conforme o Espírito Santo nos revela. Então toda a revelação que Cristo nos dá hoje é por meio do Espírito Santo. Mas você tem uma geração que tem rejeitado a revelação. Assim diz o Mbana, a mensagem de acusação. Amando a doutrina em denominações de feitura humana e dogmas mais do que a vindicada palavra de Deus. Esta geração rejeita a revelação de Deus, porém nós estamos caminhando onde os apóstolos caminharam. Porque estamos com a mesma revelação do verbo dado aos apóstolos. Amém. Vou pular alguma coisa para nós concluirmos então. Cristo, o mistério de Deus revelado, e agora o Cristo na igreja está exatamente sendo dado a conhecer. A coisa toda é a revelação de Deus para levar Eva de volta para a sua posição correta, novamente, como o seu marido. Notem, e Deus é o marido da igreja, e a igreja é a sua noiva. Vamos lá, não marido literal, porque Cristo é Deus para a igreja. Desse Deus, Cristo, Filho unigênito, nós somos esposa. Nós não somos esposos do nosso próprio pai, isso seria incesto espiritual. Então Deus mesmo não é o nosso pai, mas às vezes se usa, na Bíblia, relativamente se usa essa linguagem. Quando Israel se rebelou contra Deus, ele usou dessa figura, como um marido que se divorcia de uma esposa infiel, ele disse, eu me separei de Israel, minha esposa. Mas isso tem só uma breve e curta conotação. Mas nós somos esposa do Cristo. E Deus agora está aqui, na forma do Espírito Santo, preparando o nosso casamento com o nosso noivo. Que também é uma figura retórica, porque na verdade ele é nosso irmão. Não é verdade? Mas tudo bem. São figuras da Bíblia, nós usamos. Amém. O que posso ler mais para concluir? Cristo, o mistério de Deus revelado. Essa é a única maneira como você o conhecerá hoje. A única maneira como você receberá a tríplice revelação de Deus é pelo Espírito Santo. E a única maneira como isto pode chegar a ser é que você seja predestinado para vê-la. Cristo disse, eu revelo o Pai a quem eu quiser. Para quem que ele quer revelar? Para a semente certa, para a semente predestinada. Voltamos para a eleição mais uma vez. Sempre acabamos voltando para isso. Somente quem é da eleição é que recebe a revelação. Somente quem é da eleição, da semente certa, é que não vai se alimentar de colossíntidas. Amém? Amém. É que você seja predestinado para vê-la, senão você nunca a verá. Se você não for predestinado para vê-la, você nunca verá.
Porque essa luz pode brilhar, de repente você irá-se embora e zombará disto e o invalidará por meio de explicação, por alguma concepção intelectual, quando o próprio Deus, ele mesmo, manifestando-se e provando-a, veja, porém, se não está em você vê-la, você não a verá. Então, para nós concluirmos aqui, tenho mais notas aqui, mas vou encerrar com isto. Por que é tão necessário Cristo revelar Deus para nós? E por que tem que ser dessa maneira? Por que é Ele que está ainda revelando o próprio Pai para nós, na forma do Espírito Santo? Para que nós sejamos uma nova criação. É para isto que Deus está aqui na forma do seu Espírito, se revelando para nós. Para fazer de nós uma nova criação, uma nova criatura. Amém? Eu quero ler mais isso aqui para nós concluirmos. Livro das Eras, a página 6. Você pode ver aí que, embora o homem fosse da velha ordem ou velha criação, agora, em união com Cristo, ele se tornou a nova criação de Deus. Efésios 2:10, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras. Efésios 4:24, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Esta nova criação não é a velha criação reformada, ou não poderia ser chamada de nova criação. Isso é exatamente o que diz que é nova criação. É uma outra criação distinta da velha. Ele não está mais tratando pelos caminhos da carne. Foi assim que ele tratou com Israel. Ele escolheu Abraão e os da prole de Abraão, através da linhagem do piedoso Isaque. Mas agora, de cada tribo, grupo e nação, ele propôs uma nova criação. Ele é o primeiro dessa criação. Ele era Deus criado em forma de homem. Agora, pelo seu Espírito, ele está criando muitos filhos para si. O Deus Criador criando para si uma parte de sua criação. Esta é a verdadeira revelação de Deus. Amém. Cristo revelando Deus para sermos criaturas de Deus. Nova criação de Deus. Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Eu concluo essa parte por aqui. Então, todos os apontamentos de Irineu são dignos de nota, são verdadeiros, porque nos mostra exatamente o que a Bíblia nos revela e aquilo que Mambana é confirmado pelos sermões de Mambana. Deus se revela somente pelo seu Filho unigênito, que está aqui na forma do Espírito, através do ministério, revelando a nós a sua palavra, para fazer de nós sua nova criação. Amém? Amém. Louvamos e exaltamos o Senhor por fazermos parte disso. Não é por você fazer parte de um grupo religioso, de um sistema de homens, que você se torna parte dessa criação. É quando você, como diz no começo ali, né? Quando você se torna simples e humilde. Não é isso? Jó 28, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o apartar-se do mal é entendimento. Esses são os simples de coração. Esses são aqueles a quem Deus se revela. Esses recebem a sabedoria que vem do alto. Esses são a nova criação de Deus. Amém. Não por uma nova teologia, não por um novo entendimento teológico do seminário, mas simplesmente pela revelação de Cristo, ou a revelação de Deus por meio de Cristo para a sua igreja. Amém? Que isso não seja apenas palavras, mas que seja uma realidade. Que essa revelação de Deus em nós nos torne filhos dele, nova criação dele, e epístolas lidas por todos os homens. Cartas vivas de Deus lidas por todos os homens. Graças a Deus. Amém? Se coloque de pé, vamos falar com o Senhor. Precioso Deus e amado Pai, exaltamos a Ti por esse tempo que tivemos, glorificando a Ti por tudo que Tu nos falou através dessa palavra. Usando a Escritura, usando o Teu profeta, usando os pais apostólicos. E aqui nós descansamos que tudo isso é verdade. Amém. Que Tu separou desde antes da criação do mundo o Teu Filho para ser o Teu arquiteto, para ser a sabedoria, a Tua sabedoria, feito carne, personificada na forma do Teu verbo encarnado, que por meio de carne Te revelou a Ti e a nós, e agora na forma do Espírito Santo também continua se revelando, porque essa é uma obra que Tu mesmo começou, e aquilo que Tu começa, Tu há de concluir. E aqui estamos agradecidos por fazer parte dessa nova criação, não revelado por uma teologia, por um homem, por um sistema, mas cremos que é a Tua palavra revelada,
não uma doutrina trinitária, não uma doutrina modalista, não uma doutrina ariana, mas a tua doutrina, a doutrina apostólica, que é lídima, que é genuína, que é verdadeira, não hibridada, mas é a semente original perfeita dada para aqueles que foram predestinados para receber esta mensagem perfeita, e que só vem de ti, do Pai das alturas. Ó Pai eterno, agradecemos a ti, que tu venhas estar aqui ungindo cada um dos teus filhos com essa revelação, a revelação do teu verbo encarnado, que os teus filhos que aqui estão possam ser realmente uma manifestação visível, como o teu Cristo foi a representação de ti, que agora nós possamos ser a tua representação, que nós também podemos, em uma medida, sermos Emanuel, Deus feito carne, Deus manifestado. Tu queres ser conhecido hoje através dessa nova criação. Ajuda cada um de nós, Senhor, através das nossas imperfeições, através da nossa indignidade. Nós agora apresentamos a Ti nossas vidas, em sujeição a Ti e ao Teu reino, a Tua palavra, e suplicamos, Senhor, invade-nos com Teu Santo Espírito. Toma nossas vidas e nos dê a mesma fé, o mesmo Espírito, o mesmo sentimento que tiveram os primeiros pais, que não se conformavam com esse mundo, e assim queremos nós, porque cremos que é isso que o Teu Espírito faz com a Tua igreja. Nos leva a se conformar apenas contigo e com a Tua palavra, não se conformando com os moldes desse mundo, com os ditames do mundo, com as teologias do homem, mas apenas contigo e com a Tua palavra. Então, Senhor, revela-se mais e mais, Senhor, dando a nós uma vida com autoridade, para que possamos ter autoridade de onde pusemos a planta de nossos pés. Que os Teus filhos que aqui estão, aqueles que ouviram esta mensagem, possam ser um povo de autoridade, realmente o reino dos sacerdotes, nação única e exclusiva de Deus, raça eleita, da família de Deus. Assim somos e assim cremos que de lá viemos e para lá voltaremos. Então, Senhor, toma nossas vidas em Tuas mãos. Nossos problemas não são mais nossos problemas, são os Teus problemas. Nossas lutas são as Tuas lutas. Nós descansamos em Ti, na Tua solução. E encomendamos tudo, Senhor, seja luta, perseguição, o que for. Toma estas vidas que aqui estão, Senhor. Venha em favor de cada um deles. Seja o seu advogado, Senhor, em cada acusação, em cada luta, em cada peleja. Como disse Mombana, não estamos aqui para viver uma vida fácil, estamos aqui para pelejar uma dura batalha. E nós só venceremos porque o Teu Cristo está em nós, através dessa palavra. Então, Senhor, nos ajude e que nós possamos tornar mais humildes diante de Ti, reconhecendo a nossa indignidade. Te exaltamos e Te glorificamos e declaramos que só Tu és Deus e que Tu se tornou revelado através do Teu Filho Jesus Cristo. Este é o ensino dos apóstolos, este é o ensino dos pais. Nisso confiamos e nisso descansamos. E a Ti te damos glória por tudo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aleluia, graças a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Graças. Aleluia.